Oi! Bom, nesse vídeo então eu vou falar para vocês sobre a expansão de Portugal e Espanha, tá? Sobre as grandes navegações. Naquela época, no século XV, muitas pessoas ainda acreditavam que a Terra era plana, então eles tinham medo de encarar o oceano, tá? Tinham várias lendas durante até a Idade Média que tinha monstros, dentro dos oceanos, tal. Então era uma aventura e era difícil quem tinha coragem de encarar as águas do Atlântico. E o primeiro país que conseguiu vencer esse medo e encarar foi Portugal no século XV. Bom, o que que aconteceu? Durante essa época também tiveram vários avanços que iriam ajudar nas navegações, como o uso da bússola, do astrolábio. Então, Portugal decidiu encarar e conseguiu fazer sua expansão aí. A intenção desses países na época era chegar nas Índias, né? Porque lá era uma rota marítima onde eles conseguiam vender especiarias e era símbolo de riqueza, né? Mar Mediterrâneo, enfim. Então, todos esses países modernos, né? Novos países modernos, eles queriam essa expansão marítima, né? Queriam uma rota rápida para chegar nas Índias. E aí, Portugal começou a abrir escolas de navegações. Portugal, ela começou, tinha vários portos abertos, naturais em Portugal, né? Direto para o mar. Ela tinha bastante cidades, feiras. Então, tudo isso se uniu e Portugal foi o primeiro país que conseguiu chegar e descobrir uma rota marítima até as Índias. Tanto que por um tempo Portugal dominou esse comércio no mar Mediterrâneo. Então, Portugal foi muito importante nesse avanço marítimo, tá? Das grandes navegações. Na mesma época, a Espanha, como era assim com Portugal, começou a ficar com ciúmes e também fez a sua rota marítima, também conseguiu enfrentar o mar naquela época, o oceano naquela época. Bom, na época, a rainha Isabel de Castela e o rei Fernando de Aragão, eles contrataram um genovês chamado Cristóvão Colombo para ele fazer uma rota e tentar chegar rapidinho na Ásia, né, onde ficavam as Índias, né? Naquela época eles não sabiam que a Índia era só um pedaço, então a Ásia toda para eles eram as Índias. E aí, como o Cristóvão Colombo ele já estudava a respeito, ele tinha todas as suas ideias e teorias de que a Terra era redonda, então ele procurou sair do oeste e atingir as Índias, tá? E aí no meio do caminho ele avista uma terra e descobre a América, tá? Então essa descoberta foi super trágica porque começaram vários conflitos entre Portugal e Espanha, porque Portugal foi o primeiro a ter a expansão e começou a brigar com a Espanha, porque a Espanha foi lá e descobriu essa terra. Enfim, eles brigavam até por terras que ainda nem tinham sido avistada por eles. E aí eles decidiram fazer o tratado, né, que dava parte do litoral brasileiro para Portugal e parte do Atlântico Sul para Portugal e o resto para Espanha e ficou tudo certo. Depois a gente vai ver que Portugal ele ficou só com uma partinha do Brasil, tá? Aos poucos ele conseguiu conquistar o interior inteiro porque ele não sabia a extensão do país, né? A extensão da terra que no início era chamada de Terra de Santa Cruz. Depois, só em 1503 que o Brasil passou a ser chamado de Brasil, tá? Então, a partir desse momento, eles começaram várias expedições para saber o que tinha nas terras, se tinha riqueza ou não. E aí, a Espanha descobriu que na área do México, do Chile, do Peru, já existiam vários povos e por isso
Cristóvão Colombo deu o nome para eles de índios, porque quando ele chegou na América, ele achou que estava nas Índias, tá? Então, por isso que os nativos são chamados de índios, de indígenas. Bom, então quando ele chegou, ele avistou essas civilizações que já existiam, que os principais eram os astecas e os incas, tá? E o Brasil a gente vai ver só lá pra frente. Bom, então fique ligado que no outro vídeo eu vou falar sobre esses dois povos. Obrigada!